Se o encardido precisa nos convencer de que nós não somos de Deus, ele tem que trabalhar contra a nossa fé. E como é que ele vai trabalhar contra a nossa fé? Ele sabe que ele não pode pura e simplesmente vir tirar a nossa fé. Então ele falsifica a nossa fé. Além de trabalhar com essas falsas religiões, que infelizmente estão muito mais presentes na vida das pessoas do que a gente imagina. E isso eu tive numa visão que Deus me deu há uns 2 anos atrás, quando eu fui fazer em Porto Seguro a tenda dos 500 anos. Quando eu cheguei na véspera e fui lá no lugar da primeira missa do Brasil, lá eu tive essa visão. A raiva que o encardido ficou ao saber que a primeira coisa que foi feita na terra brasileira, quando aqui chegaram os descobridores, foi celebrar a missa. E aquilo foi uma ofensa para eles. Faz 500 anos que ele vem com esse negócio entalado. Por quê? Porque a primeira pessoa a pisar o solo brasileiro foi Jesus Cristo, na primeira missa aqui celebrada. Sabe o que significa isso? O primeiro altar que esse país teve foi a praia. Primeiro altar. Jesus, nós podemos pegar lá, João capítulo 21, Jesus está lá na praia com Pedro, celebra a última missa dele em vida. João 21, a última missa que Jesus celebrou foi na praia. No Brasil, a primeira missa que ele celebrou foi na praia. Essa terra de Santa Cruz. Eles nunca aceitaram. Por que mudaram o nome do Brasil? O Brasil é um país que o mundo inteiro olha para ele pelo tamanho. E sabem qual é uma das grandes raivas que FMI e esse outro povo tem tudo do Brasil? Por ser um país cristão católico. É uma ofensa para eles que esse país de futuro, esse país que cresce, esse país que tem todas as riquezas naturais possíveis e imagináveis, porque qualquer professor de geografia sabe que não tem país maior do que o Brasil. Pode ter maior quantidade de gelo, de deserto, mas de terra não tem. A história do nosso país, ela tem uma marca que o mundo lá fora não engole. Onde estão as guerras? Cadê as áreas de deserto desse país? Os furacões no Brasil, onde estão? Vocês conseguem perceber? Há uma marca de Deus nesse país, gente. E eu não tenho dúvida, a marca de Deus nesse país foi o seu primeiro nome, Terra de Santa Cruz. A marca de Deus nesse país aconteceu na primeira missa. Por isso está entalado. Está entalado. O encardido está trabalhando contra esse país fazem 500 anos. Por que tem tanta... Vamos falar uma coisa que é um assunto que eu conheço. Por que tem tanta piada de português no Brasil? Embora lá eles façam de nós também. E quando eu vou lá eu conto piada de português para eles. Só que aí eu conto, se eu estiver assim lá no Alentejo, eu conto do outro lado. Se eu estiver do outro lado, eu falo do outro lado de cá. Não é problema. Mas por que tem tanta piada? Por que há uma preocupação em estragar a imagem do português aqui no Brasil? Porque de fato Portugal, sendo um país tão pequeno, o país inteiro é menor do que a cidade de São Paulo. Portugal inteiro tem 10 milhões de habitantes. E isso porque tem ainda os Açores, tem ainda Madeira. Como é que um povinho tão pequenininho, um povinho que está escondidinho no cantinho da Europa, como é que esse povinho espalhou a fé cristã para o mundo inteiro? Não gostar do português, não gostar da língua. Por que nós somos obrigados a estudar inglês e não sei quantas outras línguas, se o português é hoje, sem dúvida, a terceira língua mais falada no mundo? Porque é um domínio, porque ao falar português nós estamos falando a linguagem de um povo que acreditou nesse Deus, de um povo que assumiu a fé católica, de um povo que tinha coragem de colocar uma cruz bem grande na vela do seu navio. É também por isso que eu torço pro Vasco da Gama, porque é daquela cruz bonita que tem assim. Acho bonita aquela cruz. Não, tô falando do uniforme. O time infelizmente dá mal.
Chegou a perder para o Flamengo, isso é um absurdo. Eles tinham coragem de botar a cruz em qualquer lugar desse mundo. Gente, você vai lá na China, na Ásia, aonde se fala português, eles rezam igualzinho a nós. O português ensinou o negro a falar português, ensinou o amarelo a falar português, ensinou o vermelho a falar português, o índio, o asiático e o africano. Essa língua está no mundo inteiro. No mundo inteiro você consegue se comunicar, você consegue rezar em nossa língua. Eles não aceitam que o mundo esteja sob esse domínio. Eles querem o mundo num outro domínio. E isso que eu estou falando não é conversa de colonizadores, não de 500 anos atrás, é de hoje.